Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 22 de julho de 2020. Minha gente, hoje nós não abrimos o nosso programa exatamente falando de pandemia, de Covid-19. Vamos falar de esportes, de futebol. O clássico Grenal, que se apresenta aí, mais uma vez, hoje na Serra Gaúcha, Caxias do Sul, no Estádio Centenário, 21 horas e 30 minutos. O clássico Grenal, que estava programado pela Federação Gaúcha de Futebol, no Beira-Rio. Entretanto, a Prefeitura de Porto Alegre, leia-se prefeito, Nelson Marquesano, não autorizou o jogo aqui, em função, aí temos que falar de pandemia, de Covid-19, enfim. E o jogo, então, foi transferido. Era para ser Novo Hamburgo também não aceitou e Caxias está estabelecido o jogo hoje, 21 horas e 30 minutos. Os dois clubes, as duas equipes, buscando, né, uma posição para enfrentar o próprio Caxias no Gauchão. O Caxias já tem o lugar, né, garantido na final. E a dupla Grenal está buscando esse espaço. Isso, Jurandir Soares? Isso aí, Zé Silva. Depois de 3 meses, nós voltamos a falar em futebol aqui no programa, né? Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, todo esse tempo aí. E assim, o futebol com muitas restrições ainda, tanto é que o jogo era para ser aqui em Porto Alegre, do Beira-Rio, não foi possível, a prefeitura não autorizou, acabou indo para Caxias e cerca toda essa expectativa em função da segurança, em função das pessoas que forem se aglomerar nas cercanias do estádio, muito possivelmente naquelas casas lá que cercam o estádio, que tem uma visão acima das arquibancadas, estarão recebendo pessoas para ver o jogo à distância e, então, sempre aquelas preocupações decorrentes das questões de saúde, que são as questões que estão sendo postas hoje nessa dicotomia entre, né, a saúde e o desenvolvimento econômico. É uma retomada do futebol, é uma retomada do esporte preferido dos brasileiros saudosos que estão de um jogo, mas só poderão assistir pela televisão. E isso ainda seguramente que se estenderá por mais algum tempo. Os clubes, né, o último Grenal, a gente tem aquela lembrança, o Grenal da Libertadores, que foi aquela pancadaria. Espera-se que hoje não se repitam aquelas cenas ali de confrontação entre os jogadores, que tenhamos um jogo dentro dos limites das regras e dentro dos limites da civilidade também, né? É uma expectativa, é a retomada do gauchão e a preparação dos clubes, porque nós já vamos ter logo em seguida também o Campeonato Brasileiro e logo em seguida também a Libertadores da América. Agora, seguramente que esses jogadores, embora todo esse período aí que passaram aí com treinamentos individuais e tal, e muito pouco coletivo, estarão muito longe de dar aquilo que eles costumam dar regularmente nas competições. Perfeito. É um score que me serve, porque eu sou... hoje tem o Bernardone de Oxum, o pai... Pai Bernardone? Pai Bernardone de Oxum disse, inclusive ele que disse, põe uma gravata rubro aí, porque... Vai dar coragem. Não. Ele disse, se tu é gremista, como eu sei que tu é doente, eu sou doente. Então faz isso. E ele, o pai Bernardone, é absolutamente colorado, né? Mas temos 3-1 na bancada, é um score que me serve. 3-1. 3-1, doutor Carlos Isaia, gremista. Meu amigo Bajares Forja, colorado. Doutor Jurandir. Então, estamos aí. O Bajares Forja. Vamos combinar, Silvas, que o Grenal de hoje não vale nada, né? Não vale nada. Já começa por aí. É fase classificatória, os dois estão em primeiro lugar na chave, quer dizer, não estão disputando coisa nenhuma. Acho que vai ser Grenal de compadre. Vai ser Grenal de compadre. Vale a pena pela volta do futebol, como disse bem o Jurandir, depois de 3 meses, não é? Nós vamos ter o futebol de volta. Agora, viu, Jurandir, a minha ótica é risível. Esse Grenal está sendo disputado em Caxias do Sul. A impressão que eu tenho é o seguinte, que assim como se falou, doutor Isaías, se falava com relação ao faturamento das empresas, para fecha ou não fecha, vem dinheiro ou não vem dinheiro, parece que o Grenal, agora que o vírus falou o seguinte, olha aqui, ó, vamos para Caxias porque eu não vou atacar em Caxias do Sul. Né? Porto Alegre não pode. A mim isso é risível. Se o jogo pode ser disputado em Caxias do Sul, por que não podia ser disputado no Beira-Rio?
Primeiro detalhe. Segundo detalhe, o prefeito sabia, tanto quanto todos nós, há 2, 3 semanas atrás, que esse jogo estava marcado, esse Grenal estava marcado para o Beira-Rio, porque o Internacional tinha o mando de campo do jogo. Aí ele aguarda uma semana do jogo, depois que o Internacional investiu R$200 mil na higienização do estádio para a realização do jogo. Depois disso, faltando uma semana, aí ele proíbe o jogo no Beira-Rio. E o jogo é transferido para Caxias do Sul. Você vai administrar assim e com essa previsão toda... É difícil. Aí é Muito ruim. bem. Médico Isaia Filho, presidente do Cremers, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos falar de Covid, da situação toda complexa que vivemos, mas, por enquanto, estamos ainda no campo do futebol. Qual é a expectativa? Como é que o amigo acha? Bem, eu vou falar como médico, certo? Mas depois eu quero saber o porquê da Jurandir risada quando eu disse que não valia nada. A questão de um Grenal que pode ser desenvolvido com civilidade. Não tem nenhuma civilidade nesse Grenal, certo? Eu entendo a colocação do Jurandir ligado mais a comportamento, ao jogo do campo. Mas se nós analisarmos sob um ponto de vista macro e situacional, não teve nenhuma civilidade a necessidade de fazer esse Grenal. Não esqueçam que no Grenal anterior nós tivemos o quê? Um estádio lotado e a partir daquele jogo, certo? A questão de contaminação passou a exercer e todos nós dissemos naquela época, não deveria ter sido feito. Agora nós estamos assim, ó, no auge do problema do Covid. Os TIs lotadas. Será que Caxias está numa situação melhor que Porto Alegre? Não, não está. Eu até diria que talvez esteja numa posição pior. Qual a necessidade de fazer esse jogo? Qual a necessidade de fazer em Caxias do Sul? Eu estava vindo para cá agora e tive a nítida impressão que o trânsito estava mais pesado hoje. E eu até entendo por quê. As pessoas hoje vão se reunir, fazer o famoso churrasquinho pré-jogo, durante o jogo, se reunir em bares ou em locais outros, exatamente no momento que nós estamos dizendo o quê? Fique em casa, respeite o distanciamento. Então, eu não vejo, sob o ponto de vista de saúde, certo? De pandemia, esse acontecimento como uma atitude preventiva. Talvez o medo, a distração do jogo, o momento, possa até ser benéfico, sob o ponto de vista emocional, psicológico das pessoas. Mas, gente, nós estamos exatamente na pior fase. Então, isso me preocupa muito. Oxalá tenhamos um Grenal sem grandes confrontamentos, com toda a civilidade entre os jogadores e com todo um cuidado extra-campo para que a gente não possa piorar mais essa situação. Como gremista, eu acho que 3-1 está bom. Queria acrescentar alguma coisa? Não. Está bem assim? Está bem, esse score está bem. Não, o score está horrível. Vamos adiante, então. Estamos aqui no Atividade, 27 anos no ar, sempre ao vivo. Minha gente, estamos aqui com patrocínio. Grupo Zafari, 85 anos, e Banrisul, o grande banco do Sul. O Grupo Zafari patrocinando todas as determinações dos protocolos, né, do que decreta a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, respeitando seus funcionários devidamente e seus clientes. Tudo absolutamente dentro do que estabelecem os protocolos. Banrisul, o grande banco do Sul, está aí sempre para atender os seus
correntistas, sejam eles pessoas físicas ou pessoa jurídica, estendendo aí prazos para pagamentos, parcelas, etc. e tal, estendendo a mão a todos os seus correntistas, ok? Vamos falar um pouquinho aqui de CIE do Rio Grande do Sul, o CIE, que é referência nacional, que é o Centro de Integração Empresa e Escola do Estado do Rio Grande do Sul, que estabelece um mundo de oportunidades para você mudar a sua história. É o CIE do Rio Grande do Sul cumprindo seu papel social com milhares de usuários beneficiados, como a mensagem vai lhe mostrar. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Muito bem, vamos adiante ainda, falando de campanha do agasalho. Minha gente, é um momento de solidariedade absoluta. Nós estamos vivendo aí um clima de verão, né? Em pleno inverno. Mas o nosso Cone Sul, aqui o Rio Grande do Sul, o Mercosul, estabelece isso. Todos os invernos nós temos aí o veranico de maio ainda, né? No outono, e depois no próprio inverno, temperaturas altas como essa de absoluto verão. E parece que vai até aquecer mais ainda. Mas daqui a pouco vem o temporal, o vendaval, aquela coisa toda, e esse pessoal necessitado está aí, né, precisando de estender a mão, abrir o coração. Então examine tudo no seu domicílio, o que você pode doar, e faça isso, né? Estenda a mão aos seus semelhantes, aos seus conterrâneos. Roupas boas, evidentemente, calçados, utensílios, tudo que você puder. Campanha do Agasalho do Estado do Rio Grande do Sul, 2020, agradece. Dá uma olhada na mensagem. A gente faz de tudo para proteger aqueles que amamos. Às vezes, chegamos a exagerar, mas nem todo mundo pode fazer o mesmo. Sem a sua ajuda, milhares de pessoas não terão o mínimo necessário para enfrentar o inverno, em plena pandemia do coronavírus. Participe da campanha do Agasalho 2020. Doe. Agora, mais do que nunca, é tempo de solidariedade. Muito bem, vamos adiante então. Presença do Dr. Isaia Filho, presidente do Cremers, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, extrema representatividade, extrema importância nesse segmento da medicina, dos médicos, dos profissionais de medicina. Nós temos aqui que examinar com o senhor esse colapso no sistema de saúde e também a alocação de recursos, que é uma coisa absolutamente complexa. Como é que o senhor, presidindo uma entidade como o Cremers, tão importante, uma autarquia federal, o senhor enxerga esse quadro que nós estamos vivenciando? Bom, nós estamos no pior momento, certo? O momento em que toda a capacidade instalada de principalmente leitos de UTI está se esgotando, certo? Quando a gente atinge uma capacidade instalada e uma ocupação superior a 95% dos leitos, certo? O sistema está colapsado. Por quê? Porque tem poucos leitos? Não, porque foram abertos muitos leitos. Mas existe um detalhe desta pandemia, desta virose, que normalmente os pacientes que chegam graves, que necessitam desse tipo de atendimento, o tempo de permanência deles é na faixa de 10, 15 dias. E é um leito que fica bloqueado, certo? Foram utilizados todos os recursos para isso? Não sei, certo? Não sei. O que houve muita inexperiência em cima desse processo, principalmente de gestão. Observe que foram criados hospitais de campanha que ficaram abertos, sem nenhum paciente, que de repente desfizeram. E o investimento? Sem falar no investimento. Agora que seriam necessários estarem montados e atuantes, muitos não existem mais. Desapareceram.
foram desmontados. E eu dizia assim, olha, eu me lembro quando começou toda essa questão, nós estávamos preocupados com EPI, depois a gente preocupado com respirador, depois a gente preocupado com leito, depois preocupados com pessoal para atender esses pacientes. E a semana, 3, 4 semanas atrás, nós não tínhamos medicamentos. Felizmente, essa semana passada, foi feito um leilão emergencial pelo Ministério da Saúde, certo? Na busca desses medicamentos, foi feita uma compra bastante grande aqui do Uruguai para servir o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com apoio logístico do Exército, na busca desses medicamentos. Então, estamos aprendendo? Sim, estamos aprendendo, principalmente do ponto de vista médico. Nós estamos dentro de uma patologia, de uma virose que nós não conhecíamos e ainda estamos conhecendo e tentando aprender. Mas um detalhe, gente, o Covid chegou no Brasil depois de já ter colapsado China, Itália, Espanha, Inglaterra, Alemanha. França. Quer dizer, será que esses países não nos trouxeram nenhum ensinamento? Exatamente, é. Certo? Correto. Eu me lembro, há 2 meses atrás, nós estávamos assim elogiando, e eu fiz isso, a posição que estava o Rio Grande do Sul em cima comparado com os outros estados. Agora nós estamos na mesma posição, talvez um pouco melhor que o Paraná ainda. A que se deve isso? Olha, nós em saúde nós temos que considerar a parte logística, a parte política, a parte de protocolo. Nós temos que respeitar também a população que nós estamos trabalhando. Se dizia assim, olha, a população do Rio Grande do Sul é mais diferenciada, é mais culta, vai se cuidar mais. O pessoal cansou. Ninguém mais está se cuidando como deveria. Se falou no início, olha, vamos cuidar os idosos com comorbidades, mas nós esquecemos de cuidar dos jovens e pessoas que estão na idade média, porque esse pessoal tem que sair de casa na busca de um sustento familiar e se contaminando e contaminando a família. Então, tem todos esses aspectos. Por outro lado, existe a inexperiência de uma pandemia, que é a última que aconteceu em todo o mundo tem muito tempo. Mas, sem dúvida, estamos aprendendo, sim, estamos aprendendo. Infelizmente, às custas de muitos óbitos e de muitos pacientes que estão enfrentando esse quadro. Não esquecendo de dizer que 80% das pessoas que adquirem o vírus não tem nenhum tipo de sintomas. 15% vão necessitar, sim, uma hospitalização. E em torno de 5% ou um pouco menos vão ser pacientes graves que vão necessitar de atendimento em unidade de terapia intensiva. Então, todo esse contexto de UTI, na verdade, está representando em torno de 3 a 5% dos pacientes que adquiriram o vírus. Por que a nossa preocupação com o paciente jovem? Ora, se eu tenho um paciente de 70 anos que vai para uma UTI, que vai ficar 10, 15 dias, ele vai sair de lá vivo, mas com sequelas. E às vezes principalmente pulmonares. Agora imagine a mesma situação com um paciente de 25 anos, que tem toda uma vida pela frente, mas uma vida sequelada, certo? Em função de problemas que possam ter adquiridos. Então, hoje o cuidado não é para paciente idoso, é qualquer pessoa em qualquer faixa etária. A pergunta que eu faço para o senhor, que um telespectador pergunta, é por que o paciente é entubado? O entubar significa o quê? Ele perde qualidade absoluta dos seus pulmões? Quando ele sai do sistema entubado, esse, não sei como é que se diz cientificamente, o que acontece com esse sistema pulmonar deles? Bom, quando é que um paciente necessita ser entubado? Quando a oxigenação do sangue dele está prejudicada, basicamente abaixo de 90%. Então, um paciente assim que está mal, que está respirando muito mal,
está com sintomas gravíssimos, certo? Com sensações de não conseguir puxar o ar, certo? E ele necessita o quê? Nós temos que tirar o pulmão dele de um funcionamento normal e colocar uma máquina para fazer esse movimento respiratório. Para fazer o trabalho que o pulmão naturalmente faria, não está fazendo. Para isso, tem que colocar um tubo, certo? Que chama-se intubar o paciente. E esse tubo ligado a uma máquina que vai fazer ele respirar e dar um suporte de oxigênio bem maior. Só que ninguém aguenta ficar com um tubo na garganta. Então, para isto, ele precisa ser sedado e, em outras palavras, como se fosse anestesiado. E aí ele vai ficar 5, 10, 15 dias. Enquanto estiver com o tubo, ele vai ter que ficar anestesiado, certo? Para que essa máquina possa funcionar e dê uma situação pulmonar melhor. Por quê? Porque esse vírus faz isso. Ele tem uma predileção a problemas pulmonares extremamente fortes e graves. Então, aí existe a necessidade. E a que se deve esta falta de oxigênio no sangue? Por que ocorre isso? Muito boa pergunta, Jurandir, porque assim, isso está sendo estudado ainda, certo? Se achava que eram problemas intrínsecos do pulmão. Depois se tentou, principalmente os estudos que se conseguiu, que foram feitos principalmente na Itália, começaram a mostrar que o problema era muito mais de coagulação. Esse pulmão não estava sendo ventilado, oxigenado e nutrido, do ponto de vista sanguíneo, adequadamente. E existem outras teorias. O que importa nessa história toda? Importa exatamente isso, essa predileção a problema pulmonar, a deficiência pulmonar, certo? Que vai levar a esse tipo de tratamento, que vai exigir uma UTI. Por que exige a UTI? Porque na UTI é que se trabalha com pacientes entubados, com pacientes sem ventilador, ou seja, tu tira o pulmão dele e coloca para uma máquina gerenciar. Esse paciente está anestesiado, ele precisa ser cuidado como um todo, tem que ver se não vai ter algum comprometimento renal ou se outras funções do corpo dele não começam a ser prejudicadas e, se assim o forem, necessita então que se tome providências. Por outro lado, esse paciente fica deitado 10, 15 dias. É necessário que nós temos que nutrir esse paciente, nós temos que fazer fisioterapia com ele. Os pacientes normalmente perdem muito peso, perdem muita massa muscular e esses pacientes depois necessitam todo um acompanhamento para uma recuperação correta. Fala, Bajara. Doutor Isaia Filho, o senhor estava falando há pouco em medicamento. Eu lembro bem que desde março, quando começou esse problema todo dessa pandemia, se dizia, a imprensa e alguns médicos também se diziam, bom, não há medicamento, nós não temos medicamento nenhum para tratamento. Paralelamente a isto, vem o presidente da República e fala na hidroxicloroquina. Alguns médicos adotaram inclusive com seus pacientes. Alguns médicos foram favoráveis, outros foram contrários. Não se tem notícia nenhuma nesses depoimentos todos, não é que se conhece, que a hidroxicloroquina, como é que chama os outros dois? Hidroxicloroquina, a ivermectina. A ivermectina e a outra? A cloroquina. Oxetina? Vitamina. Oxetina, não é? São três, não é? Só não tem hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, zinco, vitamina D e por aí vai. Por aí vai. Mas onde é que eu quero chegar com isso? O então ministro da Saúde, Mandetta, foi radicalmente contrário a tudo isso, ia para a televisão diariamente às 5 horas da tarde. Quando ele admitiu a posologia da hidroxicloroquina, ele dizia, não, isso aqui só tem que ser ministrado
vocês fiquem em casa, não saiam de casa, quando não puderem mais respirar, que estiverem muito mal, aí vai para o hospital, e aí ele admitia, não é, que fosse usada a hidroxicloroquina. Muito bem. Mais recentemente, nós tivemos um depoimento, e hoje eu estava relendo isso de novo, de um médico de uma cidade que se chama Porto Feliz, se não me engano, a 90 quilômetros de São Paulo, que ele dá dados assim extremamente interessantes. Primeiro, que ele tratou 1.500 pessoas e não teve nenhum caso de óbito. Tratou com a hidroxicloroquina e com esses outros 2 medicamentos. Muito bem. E são 1.500, quer dizer, não foram 15 nem 150, foram 1.500 pessoas. Aí ele vai mais adiante. Ele diz que resolveu, então, fazer um teste em quadras da cidade. Então, um quarteirão lá com 280 e poucas casas, ele administrou como profilaxia esses remédios e nos outros quarteirões não. Resultado, o quarteirão onde ele administrou a hidroxicloroquina como profilaxia, não houve nenhum caso de contaminação do corona. Nos outros quarteirões se contaminaram. Muito bem. Então eu lhe pergunto, doutor Isaia Filho, traçando um paralelo agora com a minha profissão, eu aprendi ainda no tempo de faculdade que o advogado ele não é obrigado, assim como o médico, a salvar todas as vidas, o advogado não é obrigado a ganhar todas as causas. Mas ele seria e será um péssimo advogado se ele perder um prazo. Porque a advocacia corre atrás de prazos, né? Nós temos prazo para tudo. Por que eu estou fazendo esse paralelo? A medicina, quando eu citei o Mandetta dizia, só se administre isso quando o paciente estiver mal e for para o hospital e tiver que ser entubado. Todas essas pessoas que morreram, o que ele fez foi uma perda de prazo. Se o outro lá tratou 1.500 pessoas e nenhum se contaminou, porque ele atacou no início, nos primeiros sintomas, e o Mandetta só permitiu o protocolo da hidroxicloroquina quando o paciente estivesse mal para ser entubado, a meu juízo, o Mandetta perdeu o prazo. Qual é a responsabilidade? Nenhuma para o médico a essas alturas? Nós somos responsáveis pelo patrimônio, o médico pela vida. É interessante, né? O jurista gosta de trabalhar em paralelismo, em perda de prazo, e assim por diante. Mas vamos por aí. Tá, Veja Só bem. um detalhe, doutor Isaia Filho. A autoridade absoluta, vamos dizer assim, tem um setor no hospital que está tratando da Covid, tá? Lá, o setor Covid, todo. Agora, eu quero saber, os médicos ali, o médico que está tratando o paciente A e o B, ele tem a autoridade, é dele o médico que está tratando, se ele vai usar as cloroquinas, esse negócio todo aí, ou é do ambiente hospitalar que determina? O chefe do serviço, não, aqui esse negócio não entra. O protocolo. Ou ele tem essa autoridade em relação ao paciente que ele está tratando. O paciente é da responsabilidade dele. Ele pode fazer a medicação que ele achar melhor? O médico é o grande responsável para respeitar a autonomia do paciente. O médico deve, ao prescrever alguma medicação, ele tem que pensar em 2 aspectos fundamentais, que é a base da bioética. Eu vou beneficiar, eu não vou prejudicar. Beneficência e não maleficência e respeito à autonomia. Muito bem. Imagine 2 situações, vamos voltar ao paralelismo. Aquele paciente que chega para o médico e diz assim, doutor, eu quero tomar essa medicação. E o médico dá. E por um azar, esse paciente vem a piorar ou até a falecer. Esse médico pode ser acionado depois pelos familiares e dizer, vem cá, como é que o senhor me dá uma medicação que não tinha comprovação de eficácia e segurança?
o outro lado. O médico atende um paciente, não faz uso de medicação nenhuma, esse paciente piora e nós estamos na mesma situação. E vem falando, diz, vem cá, doutor, o senhor não viu falar no medicamento tal e no medicamento tal? Por que o senhor não usou no meu paciente, no meu pai ou no meu familiar? São duas situações bem típicas dentro dessa condição que nós temos hoje. Não existe ainda, infelizmente, nenhum tratamento específico para essa patologia com eficácia clínica comprovada e segurança clínica comprovada. O que eu quero dizer com isso? Ora, em qualquer lugar do mundo, para te ter um medicamento para dizer que ele funciona, tem que fazer estudos. Estudos que levam anos. Até que você possa registrar esse medicamento. Olha, esse medicamento foi feito estudo de fase 1, 2, 3, provou que ele é eficaz, ele é seguro. Porém, estudos que exigem serem estudos comparativos, tipo, esse toma a medicação, esse toma um placebo ou outra medicação, certo? Sem que ninguém saiba, nem o médico, nem o voluntário do estudo, para que se evite o chamado efeito placebo. O que é isso? Olha, se eu te der água com açúcar e disser que isso aqui é um medicamento para a tua dor de cabeça, eu tenho 30% a 40% de chance daquele que tomar água com açúcar, mas eu aqui, ó, fantástico, bem, não tenho ótimo. mais dor de cabeça, estou excelente. Então, todos os estudos são controlados. Qual é a situação que nós temos? Nós temos evidências de profissionais médicos e equipes de saúde que estão usando medicamentos fundamentados em experiências pessoais, certo? Em colocações não controladas. Por exemplo, esse estudo, essa observação que tu fizeste, usou num quarteirão, o outro não usou. Mas calma, nesse quarteirão que usou foi dado o quê? A medicação num grupo e no mesmo grupo placebo? Ou, então tá, nesse quarteirão eu vou dar medicação, nesse quarteirão eu vou dar placebo, sem que ninguém saiba o que está tomando. Aí nós vamos ter bases de comparação melhores. Por outro lado, não tem tempo para se fazer isso. Sim, é tudo alta Então, velocidade. O que o Conselho Federal fez, de Medicina fez, e o que também o Conselho Estadual acompanhou? Ora, eu estou frente a uma medicação que não tem eficácia clínica comprovada nem segurança para essa patologia. Isso a gente considera medicação off-label. O que quer dizer isso? Não tem o registro dessa medicação para essa patologia. Eu estou usando na minha conta e risco, certo? Tá, mas não dá tempo para fazer isso. Olha, tem vários colegas que estão usando, estão tendo bons resultados, outros que não querem usar e por aí vai. O que o Conselho fez? Ora, um médico que receita uma medicação off-label, ele está em ilícito ético. Opa. Porém, em função desta situação, então, o Conselho Federal de Medicina diz o seguinte, olha aqui, enquanto durar a pandemia, não tem ilícito ético para medicação off-label. É a responsabilidade do médico, respeitando autonomia, beneficência e não maleficência, certo? Desde que, se eu tenho o paciente que quer usar, eu estou respeitando a autonomia dele, eu vou dar um termo de consentimento, explicando que a medicação é assim, assado, não tem estudo, barari, baroró, que tem vários colegas que têm experiência e que mostraram o resultado, e se ele quiser utilizar, ele poderá fazê-lo, desde que esse termo seja assinado pelos dois, paciente e médico, e seja arquivado. Então, a situação que se tem é esta. Posição do Conselho, nós não somos contra a nenhum tipo de atitude. A atitude é do médico, não cabe a nós fazer avaliação técnica. A nossa avaliação é eminentemente ética. Perfeito. Silva, me permite, só para tirar uma dúvida com o Dr. Zaeff. Duas. O senhor disse com toda a propriedade, e eu não vou contestar, nem tenho capacidade para isso. Agora, eu continuo com esta intriga. Esse caso que eu lhe citei de São Paulo,
este médico, além dos 1.500 pacientes dele, além desse teste nos quarteirões, etc., ele ministrou para os próprios médicos no hospital, como prevenção, profilaxia, não é, que se diz, e nenhum se contaminou. Nenhum dos médicos. Mas isso aí... Então, não cabe Uba. na minha cabeça num estado de guerra. O doutor Zaid diz com propriedade, não há comprovação científica, blá, 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 tudo bem, mas nós estamos em guerra. Agora eu vou ficar esperando até quando? Morre todo mundo. Mas, não, eu tenho que dar. Aí o Mandetta vai lá, e por isso eu citei o Mandetta vai lá e diz, não, está proibido ministrar drogas de cloroquina. E é por isso que eu lhe perguntei, tem que responsabilizar. Mas, Uba, ele tem a questão responder. fundamental é que, Uba, esta declaração desse médico, ela foi comprovada? Ou é a palavra dele só? Teve investigação de um organismo como o CREMER, Um comitê de Contra os infectologistas. fatos não há argumento. Não. Não tem comprovação, e tem os Então, fatos. Mas não. estão lá os fatos, vai comprovar o quê? Ditos pelo médico. Os Só não, fatos ditos pelo só não médico. esqueçam de uma coisa, já que nós estamos falando em fatos, certo? Nós estamos frente a uma virose que 80% das pessoas que adquirem o vírus não têm sintomas, ou têm sintomas muito leves. Segundo, eu estou com sintomas de gripe, é Covid? Pode ser, mas pode ser uma influenza, pode ser um resfriado comum, pode ser um H1N1 e assim por diante. Isso faz com que se torne mais difícil ainda você dizer que, olha, meu medicamento surtiu efeito, eu fiz tratamento precoce. Então tem todas essas dificuldades. Tem mais esse detalhe, exatamente. Por outro lado, quando tu não compara com nada, fica difícil você chegar a uma conclusão. Outra questão, será que não seria mais interessante tu só usar essas medicações naqueles pacientes que fizeram o teste e estão positivos? Porque, de repente, você está dando muita medicação para quem não tem. Será que essa medicação previne aquele que não tem, vem adquirir? Ou será que essa medicação vai para aqueles casos positivos, tu vai amainar, tu vai diminuir os sintomas, diminuir o risco dele? Então tem todo esse questionamento. Claro que o futuro vai nos dizer. Infelizmente, essa resposta a gente não tem agora. Vamos adiante, falando de Banrisul, o grande Banco do Sul, que está aí também contemplando as necessidades dos seus correntistas, pessoa física e pessoa jurídica. Tem dificuldade nas parcelas, o banco está estendendo, está ajudando, está colaborando, tem um sentimento solidário. Então, direto no seu gerente, exponha a sua situação e o banco certamente vai resolver essa sua dificuldade. Banrisul, o grande Banco do Sul. Vamos adiante dizendo que Banrisul Digital, os principais serviços para você resolver tudo sem sair de casa. Dá uma olhada. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Vamos adiante falando de Sucos Petri, a bebida de todas as estações. 27 anos nessa bancada, todos degustam Sucos Petri. Sem adição de água, açúcar, sem conservantes, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja. Minha gente, é o mais vendido, portanto, o mais consumido. A bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, uva laranja, 100% natural. Olha aqui, pensou em vidros, só pode pensar em Vidrobox Blindex, líder absolutamente no segmento vidreiro desde 1971. Eu dou um recado aqui para vocês, ó. Faça o fechamento de sacada. Você não tem fechamento de sacada? Faça imediatamente e vá usufruir daquela área que você
pagou, comprou, metro quadrado, né? Está pagando condomínio, está pagando, e nesse período de inverno não pode utilizar. Ali normalmente tem uma churrasqueira, então fechamento de sacadas com vidrobox blindex. Telefone 51 3302 4343 e o site é vidrobox.com.br. Vamos adiante ainda, falando agora de energia positiva. Olha aqui, não tem problema, o seu evento, agora não é época de eventos, mas o seu evento sai, porque nós temos aí energia positiva, locação de geradores. É um negócio espetacular, porque você não tem problema, o seu evento acontece. Deu vendaval, deu temporal, tem programação das CE, RGE, vai cortar, porque tem que fazer alguma operação na rede e tal. Tem aí energia positiva, alocação de geradores para que o seu evento não sofra nenhum tipo de percalço. Casamento, festa, simpósio, congresso, não tem problema. Não tem problema. Seu negócio com o máximo de energia. Energia máxima. Olha aqui, ó. Esta marca tem energia. Exatamente, vejam aí. Nós temos aí, olha aí os geradores, né, do energia positiva. Temos aqui, ó, a alocação pode ser diária, né, desses equipamentos, semanal ou mensal. Temos equipamentos com potência de acordo com a necessidade do cliente, né? Porque cada necessidade de energia, de demanda, tem um tipo de equipamento mais poderoso, né? Caviar, parece que se diz aqui, eu não tenho. Algumas áreas de atuação, além da área de eventos, que está parada nesse momento em função da pandemia, né? Nós temos aí condomínios em geral, né? Edifícios e horizontais, mercados, restaurantes, churrascarias, né? Temos aqui hotéis, pousadas, clínicas, obras em geral, fazendas. Fatores que levam a ficar sem energia são temporais, né? Desligamento programado da CE, por exemplo, concessionárias para manutenção, queima de transformador, queda de postes por acidente, árvores, etc. e tal. Aí surge exatamente isso que está aí no seu televisor, no seu monitor, exatamente você vai ligar, por exemplo, para o 999866826 ou o site energiapositivaRS.com.br e está resolvido, ninguém fica no escuro. Energia positiva, locação de geradores. Vamos adiante, falando aqui, sabe de quem, minha gente? De Vinhos do Mundo. Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. Extraordinário, combos com oportunidades singulares, com preços lá no assoalho de vinhos, né, de rótulos extraordinários. Então, eu digo para vocês, o mais importante para Vinhos do Mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com garantia de economia e qualidade. Passe em uma das lojas e confira as promoções, parcelamentos, cartão de crédito, tudo direitinho, vinhos brancos, tinto, rosé, espumantes, champanhes, tudo de bom. Vamos às lojas, 3 lojas espetaculares de Vinhos do Mundo Importadora. Estamos aí com a loja da Cristóvão Colombo, 1493, estacionamento, segurança e todo, né, o atendimento de alta qualidade, com as grandes ofertas de vinhos do mundo. Vamos para a Alameda Lípio César, 203, bairro Boa Vista, esquina Nilo Peçanha, a mesma condição, estacionamento, segurança e aquele atendimento singular e as grandes ofertas, né, de Vinhos do Mundo Importadora. Vamos para a Avenida Getúlio Vargas, 1135, bairro Menino Deus, a mesmíssima coisa, atendimento de primeira grandeza, estacionamento, segurança, tudo de bom. Isso é Vinhos do Mundo Importadora. Minha gente, para quem precisa sair de casa para trabalhar, preservar a si mesmo e aos que fazem parte do grupo de risco, presta atenção, use máscara, respeite o distanciamento social e aglomerações. Lembre-se, onde tem vários, tem vírus. Uma campanha do programa Atividade com o apoio da Algair Engenharia. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. É uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Tem sede em Porto Alegre, uma empresa quase centenária, ali na Praça da Otávio Rocha, 65, é centro histórico, e o telefone é 51 3228 1999 e o site é aspecir.com.br. Se não tem um plano de previdência complementar, corre um risco de, numa hora de necessidade, aí surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Jurandir Soares. Eu ia pedir a palavra, porque o Jurandir já falou demais. Então tá, então já ganhaste a palavra. Já ganhaste a palavra. Te concedo a palavra. Tá para ti? Tá, Jurandir, mas eu vou devolver depois, tá? Eu quero só... para não perder o embalo. Explorar um pouquinho mais o doutor Isaia Filho que está aqui conosco. Doutor Isaia, hoje os jornais publicaram, o UTI do Moinhos de Vento atinge 100% de ocupação. E mais 2 hospitais também, Porto Alegre e Restinga.
Chegou a hora da escolha de Sofia? Ele vem pesado, né? Vem carregar. Ele vem Mas pesado. a Clínica Santa Casa inaugurou mais 17 leitos ontem. Até o dia 29 vão ter mais 15 e até o final do mês serão 88 leitos novos na Santa Casa, exclusivos para a UTI, para aliviar a toda. Na verdade, segundo eu sei, Moinhos hoje estava vendo até mudanças na UTI pediátrica para poder colocar pacientes. Abrir mais vagas, mais espaço. Mas Escolha de Sofia. escolha de Sofia, o que isso tem a ver com o momento atual, com a lotação de leitos de UTI? Escolha de Sofia foi um filme, foi uma situação em que uma mãe teve que escolher quem ficava vivo e quem morria, certo? Certo. Isso foi na época do nazismo. Bom, né? Lá sem atrás. falar nisso, É. sem falar nisso. O que nós temos, que poderíamos ter, é de chegar 2 pacientes em estado grave, que necessitam de uma internação de UTI e que só tem um leito. Esse é um grande problema para a equipe de saúde. Era uma situação prevista? Sim, era uma situação prevista, por isso que aconteceu em todo mundo. Só que antecipadamente foram feitas normativas clínicas de dizer, olha, o paciente que está com essa situação de saturação, com esse grau de comprometimento, e são mais ou menos, se não me engano, 15 ou 17 situações, que vão permitir ao médico e à equipe de saúde avaliar. No início ele diz, não, quem é velho pode ficar de lado, dá leito para um jovem. Não, não é assim. Isso não existe nas atuais. Então foi feita toda uma normativa eminentemente técnica para que se possa avaliar qual o paciente que vai necessitar mais que o outro desse leito. Só que tem um detalhe. O problema da equipe de saúde não começa no paciente que recebeu o leito. Começa exatamente nesse paciente que não tem leito para ele, porque isso vai exigir um esforço extremamente grande para manter esse paciente com vida, em condições, mesmo que ele não estivesse na condição ideal, ou seja, o leito da UTI. Então, não ter acesso a um leito porque está lotado não significa que esse paciente não vai ter assistência, não vai ter cuidado ou vai ser deixado de lado. Não. Exatamente a preocupação e a concentração de esforço vai ser em cima do paciente que recebeu o leito e principalmente com esse paciente que vai necessitar grandes conhecimentos técnicos, clínicos e esforços de toda uma equipe para poder contemplar esse paciente com aquilo que a gente pode ter de melhor para a manutenção da sua vida. Então, pelo amor de Deus, escolha de Sofia, não. Não ter um leito porque está lotado não significa que esse paciente vai ser deixado de lado. Muito pelo contrário. Aí, Muito bem bom. respondido. Obrigado. O Brasil está até se destacando, né, internacionalmente com relação à vacina que está sendo produzida para a Covid-19. Né? Nós temos a Universidade de Oxford, que parece que está no topo, e nós aqui no Butantan temos uma parceria também com a Universidade de Oxford, né? Além de uma empresa alemã e uma outra chinesa. Né? Assim, essa vacina, essa parceria que o Butantan tem é com a vacina chinesa, certo? Que tem uma outra parceria. Eu não sei se vocês viram as notícias de hoje, né? Existiam 3 vacinas em desenvolvimento. Sim. Né? Uhum. E a vacina da Pfizer, que já comprovou eficácia, está sendo agora registrada no FDA. E o que aconteceu? O governo americano comprou toda a produção desse ano. A Pfizer é um laboratório 100 milhões. americano, certo? Por outro lado, nós também temos uma parceria, e essa eu considero extremamente importante, com a vacina de Oxford,
que inclusive poderá ser produzida aqui. Só que essa vacina tem um detalhamento. Nós sabemos hoje que eu não tenho um tipo de manifestação da Covid. Eu tenho, se não me engano, 3 tipos diferentes, certo? E essa vacina de Oxford contempla os 3, acho que são, não tenho certeza, mas contempla todos os tipos já conhecidos. Então, isso vai representar um avanço muito grande. Há uma previsão que até o final do ano, início do ano que vem, isso aconteça. Mas o que aconteceu com a vacina da Pfizer nos Estados Unidos não vai acontecer com essa aqui no Brasil. Por quê? Porque dentro dessa joint venture que foi feita entre o Brasil e a Inglaterra, através de Oxford, vai se ter a garantia, certo, de fabricar essa vacina aqui dentro e, consequentemente, contemplar os brasileiros na vacinação. Chama a atenção também de um outro aspecto. Esses estudos que estão sendo feitos com vacina também são estudos controlados. O fato de eu me inscrever como voluntário para fazer parte do estudo, inclusive está sendo um centro aqui em Porto Alegre, quer dizer que eu vou receber a vacina? Pode ser, mas pode ser que você receba um placebo, porque é um estudo controlado. Sim, o estudo faz parte do estudo esse controle de você injetar uma vacina e injetar um placebo. Ou uma vacina ou placebo, em que o paciente, o voluntário, não vai ficar sabendo o que recebeu, nem o médico que administrou também não, que a gente chama de estudo duplo cego, certo? Mais uma vez, me intriga isso, doutor Isai. Da onde está, como é que surgiu essa comprovação da vacina com tanta rapidez? Se ninguém sabia, se não existia coronavírus, a partir do coronavírus é que se começou mas um laboratório desse porte aí, sim, mas vem deve cá, ter e cientistas... o laboratório desse porte não descobre o remédio, só a vacina. Mas a vacina... Sendo que a vacina cria anticorpos que também não garante que a pessoa não vai se infectar. Mas correto? assim como os outros vírus que surgiram, também surgiram as vacinas logo em seguida. Deixa eu colocar assim algumas coisas. Isso é um estudo clínico. Esse é um estudo clínico mundial. Está sendo feito em vários países, em vários centros. Antes de tu fazer um estudo clínico, é feito todo um protocolo em que é estudado tudo, certo? Também a questão metodológica, como é que tu vai usar, quais são as características das pessoas que poderão entrar nesse estudo de idade, de raça, de uma série de condições. Fechou o protocolo, está tudo ok. Vamos supor que fosse aqui no Brasil. Esse protocolo vai para um comitê de ética em pesquisa. Esse comitê vai analisar se as pessoas que vão ser voluntárias não vão ter nenhum risco adicional em participar. Se o Comitê de Ética em Pesquisa achar que não, certo? Ele aprova o estudo. Sim. Segundo passo, a Anvisa. A Anvisa vai se preocupar com todos os aspectos metodológicos, ou seja, como é que vai ser feito. Será que esse estudo, dessa forma, vai de fato poder comprovar ou não? E é feito através de um grupo com alta expertise nisso, do ponto de vista epidemiológico, de estudo clínico, de sociedades especializadas, e vai dizer, olha aqui, ó, sinto muito, esse teu protocolo, por melhor que seja, não vai provar nada, não vou autorizar a fazer. Ou, olha, de fato, metodologicamente está bem, está tudo ok, então nós vamos permitir, vamos dar liberação para ser feito isso aqui no Brasil, como isso é feito também o FDA nos Estados Unidos, o EMEA na Europa e assim por diante. Terminado o estudo, que foi feito dentro de todo o regramento de um protocolo, ele volta para a Anvisa ou volta para a agência, que vai analisar se, de fato, o doutor Isai, o doutor João, o doutor Luiz, o pessoal lá da Inglaterra, de qualquer lugar, aplicaram adequadamente isso. E se eles se comprovarem que foi feito, então o estudo é liberado para isso. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, pesquisa clínica é uma das coisas mais sérias que existe nesse mundo.
Cada país tem uma legislação? Não. Existe uma legislação para isto, um regramento mundial. Universal. Né? Universal. Que cada 2 anos se reúnem, certo? Analisam, modificam e assim por diante. Sem esquecer que existe um outro regramento ético muito grande, que vem a ser o SINC e outras considerações. Isso quer dizer que as vacinas, esses 100 milhões que o Jurandir se referiu nos Estados Unidos, a única comprovação que existe é que ela pode ser administrada, mas não que ela vá dar resultados. Assim, ó, veja bem. Porque, pelo que eu entendi da sua colocação, a vacina é aplicada, mas depois é que nós vamos ficar sabendo se ela funciona ou não, se ela deu resultados. Sim, mas ela é testada em muitos existem estudos que são feitos para ti. Vamos pensar que tu acha que tem uma molécula ou uma vacina, que tu acha que vai ser o suficiente. Tu vai primeiro fazer o que se chama estudos pré-clínicos, que são feitos em animais. Uma vez que provou que em estudos pré-clínicos houve eficácia e houve segurança, então vai para a parte em seres humanos. Primeira coisa que é feita, estudo de fase 1, em que eu vou pegar um grupo de pessoas que não tem nada, saudáveis, vou aplicar e vou ver se é seguro. Olha, passou para fase 1, essa vacina ou esse medicamento é seguro. Vai para estudo de fase 2, que eu vou pegar indivíduos doentes e vou ver se a medicação ou a vacina foi eficiente. Ah, foi eficiente, ótimo. Então aí vem estudos de fase 3. Os estudos de fase 3, que são esses que estão sendo feitos agora, certo? Atinge grandes populações, diferentes países, diferentes etnias. Eu quero saber, o estudo que deu certo nos Estados Unidos, nas americanas, vamos supor, será que ele vai ser efetivo nas europeias, nas sul-americanas, nas asiáticas, nas australianas? Então, esses estudos de fase 3 são feitos em todo o mundo, como é o que está acontecendo agora. Que é nesta fase que se está agora. Que é nessa fase que se está. Para que se possa registrar essa vacina ou esse medicamento, tem que ter passado por todas essas fases. Passa por um crivo. Digo mais, 80% dos estudos que são feitos pelos laboratórios que fabricam novos medicamentos, em uma dessas fases falham e vai tudo para o lixo. Num investimento fantástico. É verdade. Somente em torno de 10% a 15% é que vão para o mercado porque passaram por todas essas fases. Muito bem. Vamos adiante, então, falando que estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, né, minha gente? Estamos aqui na Claro Nest, no 24 canais, 24, 524, 524 em HD, é uma imagem cinematográfica. E estamos aí presentes, então, nos mais populosos municípios do estado do Rio Grande do Sul, por esses 2 canais da Claro Nest, 24 e 524. Invadimos o planeta Terra pelas plataformas digitais, em rdctv.com.br, no YouTube em RDC TV Digital, no Facebook e no Instagram. Vamos adiante ainda, dizendo que nós vamos falar aqui de cataratas, o problema é da visão. Cataratas é um negócio, ou catarata, melhor dito. Olha aqui, ó, isso aqui é grupo Diag Laser, tá? Diag Laser, Centro de Diagnóstico e Hospital Dia, é uma referência nacional, Mercosul, sediado no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Os equipamentos mais modernos para procedimentos cirúrgicos em oftalmologia, nós temos aqui em Porto Alegre, no grupo Diag Laser. Então, olha aqui, catarata, por exemplo, o pessoal não está comparecendo ao consultório do médico oftalmologista, é um erro gravíssimo. Tem que comparecer, fazer os seus exames e, se detectada a necessidade de um procedimento cirúrgico, aí surge a importância do grupo Diag Laser, ok? Veja muito bem, se você tem catarata, olha aí, minha gente, sabe como é importante seguir cuidando da saúde da sua visão, mesmo em meio à pandemia. Não pode fugir do consultório. E, para isso, o grupo Diag Laser oferece um completo centro de diagnóstico e tratamento especializado em atendimentos para pessoas com catarata. Procure nas redes sociais, acesse diaglaser.com.br ou ligue para o 51 33785000. Diag Laser, você ainda tem muito para ver. Então, minha gente, abre o teu olho se você tem diabetes, etc e tal. Olha o glaucoma, olha a cegueira, por favor, pelo amor de Deus. Né? Brinca, foge do Covid-19 e fica cego. Pô, para aí um pouquinho. Vai lá no consultório,
como faz periodicamente, você sempre fez, que foi examinar o óculos e tal, tem que fazer esse exame ocular também no seu oftalmologista. Vamos ver aí uma mensagem do grupo de Aglazer para conscientizá-lo mais ainda dessa importância. Nunca tivemos tanto tempo para enxergar o que realmente importa. A distância nos fez sentir com os olhos. Olhos que choraram, sorriram, abraçaram. De olhos abertos, sonhamos em voltar a respirar tranquilos. De olhos atentos, chegou a hora do próximo passo. Viver para ver um mundo novo. Acesse diaglaser.com.br e conheça nosso corpo clínico. Diaglaser, você ainda tem muito para ver. Olha aqui, minha gente, vamos falar agora de CCG Saúde, Centro Clínico Gaúcho, crescendo, tecnologia à disposição dos seus conveniados, é um negócio fantástico. Ali, do lado da Igreja São José, naquele antigo centro de eventos do Hotel Plaza São Rafael, centro histórico, de frente ao Hotel Plaza São Rafael, temos ali 70 consultórios, 4.200 metros quadrados de área para atender todos aqueles conveniados do CCG Saúde. Olha aqui, a nova Clínica Mais do CCG Saúde está de portas abertas com um modelo exclusivo de cuidado, em cuidado. Olha aqui, são 4 centros especializados, como o Centro da Criança e o Centro da Saúde mental, além de pronto atendimento 24 horas, laboratório próprio e outras novidades. Tudo isso no coração de Porto Alegre para oferecer ainda mais a sua saúde. Isso é CCG Saúde, está aí. Ó. Fica exatamente na Alberto Bins, 509, Centro Histórico de Porto Alegre. E mais novidades virão nesse semestre ainda, deixa lá para o fim do ano, mais tarde, tá ok? Então tá aí, minha gente, conveniados, dentro daquela filosofia absoluta do CCG Saúde, contemplar sempre a expectativa de seus conveniados. Então está aí, botando à disposição todas as patologias, 70 consultórios, nesse ambiente 0 quilômetro, novíssimo, moderníssimo, com total equipamentos. Tem uma área, por exemplo, de pediatria, é incrível, linda demais, todas, né? Todas, para atendimento ginecológico, certo cardíaco, traumatologia, etc. e tal. Isso tudo é CCG Saúde, a nova Clínica Mais, no centro de Porto Alegre, na Avenida Alberto Bins, 509, de frente ao Hotel Plaza São Rafael, ao lado da Igreja São José. Todo esse conforto de localização também, tá bom? Olha aqui, ó. Agora, eu não posso nem pensar, Júnior, porque eu sempre como uma carninha e degusto um vinho antes do Grenal, tá compreendendo? É uma coisa muito boa, é uma mania que eu tenho. E hoje eu vou fazer isso ali no Barranquinho. Vou lá no Léo Piscine, homem de Nova Prata, o Léo já está preparando. Vai encomendar, não é? Sim, é o teleentrega. Eu peço e vou buscar. Não, isso aí. Eu peço e vou buscar. É o pega e leve. É o pega e leve, exatamente. E tem a teleentrega também, que o Léo está lá à disposição. 33336826. 33336826. Então você faz o seu pedido, teleentrega, vai o motoqueiro levar, ou você faz o pedido lá para o Léo Piscine e você vai lá e pega e vai, né, degustar, saborear em casa essa carne linda, maravilhosa está aí, ó, tá? Então te liga. No Barranco, está lá o Elcio Furini, Chiquinho Tasca, também de prontidão, com assadores, cozinheiros. Os garçons todos em casa, né? Porque não tem como faturar, não pode entrar no restaurante, na churrascaria. O Barranco, o telefone é o 33316172. Te liga que é bom demais. Estamos aqui com o patrocínio Banrisul, Grupo Zafre, 85 anos. Muito bem. O Jurandir já falou. Pô, mas vem cá, tia. Porque ele está me podando, aí vou te contar, hein? Bom, semana que vem, então tu não vem, tá? Porque ele está me podando, olha. Isso que é meu amigo, hein? Sim, imagina assim. Fala, Bajari, foge. Jurandir, eu devolvo a palavra. É o pega e leve. Vai lá. Mas nós precisamos explorar um pouquinho do atualizado. Aproveitar. Explorado sou eu, né? Tá bom. Nós não temos todo dia aqui, não é? É uma oportunidade singular, essa única. oportunidade. Pergunta que eu queria lhe fazer, se sabe hoje já, não é, que, não sei o percentual, mas vamos falar em 50% das mortes dadas como Covid não são
O paciente pode ter morrido ou ter ido a óbito com o Covid, mas não foi a óbito de Covid. Não, eu diria desculpa. A pergunta que eu queria fazer era só o seguinte, o atestado médico, Atestado de óbito. de óbito, perdão, no atestado de óbito, o médico tem ou deve declarar que ele veio a óbito faz parte com do protocolo. o Covid? Isso é ético, é protocolo, Não, antes que lei? Eu não conheço. Antes que o doutor Isaia Filho fale, presidente do CREMERS, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, grande oportunidade, o esclarecimento que nós estamos passando aqui para o nosso telespectador, uma figura ímpar, PhD, médico. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: eu tenho conhecimento de uma pessoa conhecida, tenho relação com pessoas. Essa pessoa ingressou no hospital, não vou declinar nome nem hospital, ingressou no hospital com Covid, muito bem. 80 e alguma coisa, anos. Ficou boa do Covid. Ficou boa. Curou o Covid, saiu fora. Mas, entubado, como o senhor disse, cria situações que levam para a história de vida que lhe resta. No desentubar, está certo? Não sei se eu estou dizendo errado, estou dizendo uma bobagem. Sim. Deu um erro e não oxigenou o cérebro. E esta pessoa zerou. Ficou mais 60 dias internado e foi a óbito. O atestado de óbito, Covid. Mas ele não estava mais Covid, ele foi com Covid. É a mesma coisa que o cara ingressa no hospital com uma fratura exposta, mas depois infartou dentro do hospital. Pô, ele morreu de fratura exposta ou de infarto? Bem colocado, veja bem. vem de encontro. Não, ótimo. Certo. Veja bem. Inclusive, circulou muito nas redes sociais, tipo, o meu familiar tinha um câncer terminal, foi lá para o hospital só para morrer, morreu e me deram um atestado de óbito e botaram embaixo, suspeita de Covid, certo? E aí diz assim, não, se colocarem isso é porque o hospital vai ganhar mais, porque o médico vai ganhar mais e por aí vai. Bom, isso é fake. Existe um protocolo do Ministério da Saúde, certo? Todo paciente que hoje está entrando num hospital, numa CTI, ele está sendo monitorado para Covid, certo? Muitas vezes, o tempo que leva entre coletar o exame e o óbito não foi suficiente para te ter a resposta do teste. Então, esse paciente sai com atestado de óbito com suspeita de Covid. Isso gera um inconformismo muito grande, porque debaixo desse protocolo, os atos fúnebres, caixão fechado, sem velório, tem que ser muito rápido. Por quê? Exatamente para a proteção dos familiares. Nós temos alertado essa questão. Todo familiar que tem essa condição suspeita de Covid, certo? Ele deve sim depois voltar ao hospital e saber se esse exame deu positivo ou não. E nós queremos assegurar que, porque tem um atestado de óbito que o familiar vai levar depois para fazer a declaração de óbito. Nessa declaração de óbito pode constar lá a suspeita de Covid, mas se caso não confirmou o exame, a necessidade que ele tem de voltar lá e pedir para retirar isso. Ou se confirmou, paciência, confirmou, certo? Médico nenhum vai ganhar 1 centavo a mais por um paciente que teve Covid ou não teve Covid. O hospital da mesma forma, certo? Essa medida ela é eminentemente protetiva, certo? Eu não sei se esclareci. Mas eu gostaria de dar um outro esclarecimento dentro daquilo que nós colocamos ontem, que é a questão da vacina, dos estudos da vacina. Por que que os estudos de vacina são mais rápidos? Porque ali está se medindo não se o paciente vai ter a doença ou não, se vai ter sintoma ou não. Ali se mede carga viral e carga de anticorpos. Se tu fez a vacina, depois de não sei quantos dias, tu vai medir. Aumentou, diminuiu, já tem anticorpos, já começa a ter uma noção da eficácia da vacina. Então, são estudos que podem sim, e nós estamos tendo essa prova, correrem mais rápidos, certo? E nós temos uma
uma comprovação da eficácia. Preciso ou não. devolver a palavra. Não, só um pouquinho, só um Com pouquinho. certeza, por favor. Tu quer, completa a pergunta, então. Não, pode falar. Não, só mostrar aqui o melhor jornal do estado do Rio Grande do Sul, com transparência absoluta na notícia, sem ideologias, não prega ideologia no seu leitor, seu assinante, absolutamente. Aqui é a notícia verdadeira, com transparência absoluta. Todas as editorias, apesar de ser um jornal que tem na sua essência economia e negócios, jornal quase centenário. Faça assinatura 32 13 13 00. Atendimento ao assinante 32 13 13 00, Jornal do Comércio, o melhor jornal do estado do Rio Grande do Sul, madrugando no seu domicílio, na sua empresa, consultório, escritório, empresa, indústria, etc. e tal, ok? Atendimento ao assinante 51 32 13 13 00. Muito bem. Não, só um pouquinho, deixa eu. Está difícil aqui o amigo. Meu Deus do céu. Ele está afoito hoje, Não, né? então tá, vai. Eu não sei o que Não, eu perdi, mas eu já vou pegar. Fala, Júnior, fala que tu queria fazer a pergunta. Não, eu só... Desculpa, viu, Júlio? Tá aqui. Nós estamos numa época de inverno em que aumenta, historicamente, as doenças decorrentes. Temos 2 minutos deste para o período, programa, né? 2 minutos. Então, eu lhe pergunto, como é que fica esse agravamento diante de toda essa, somando essa questão do Covid? E lhe diria o seguinte, nós temos 2 minutos, professor, quem sabe aproveitar ainda 1 minuto para dizer alguma coisa importante que nós não lhe perguntamos. Bom, eu acho que tudo foi importante e ser questionados por vocês três tem que ter um bom preparo, senão... Não, mas sem dúvida, esta questão passa a ser muito importante, certo? Nós esperávamos que com o inverno pudesse aumentar, certo? Só que aumenta também o quê? Aumenta infarto agudo do miocárdio, aumenta derrame cerebral, aumenta problemas respiratórios, asma, doenças pulmonares, doenças obstrutivas crônicas, resfriado, gripe, H1N1 e assim por diante. Esse calorzinho que está fazendo essa semana, eu acho que vai ser muito interessante. Desde que as pessoas não usem esse calor, esse tempo maravilhoso, para ir para parque, para não usar máscara, para não respeitar o distanciamento e assim por diante. Não se está assim bem delineado se o clima é importante nessa questão da pandemia. Se achava no início que sim, certo? Mas não se tem ainda comprovação. Para terminar a mensagem final, assistam o Grenal de máscara, respeitando o distanciamento, de preferência em casa, certo? Porque isso é fundamental. sem aglomerações. Vamos ganhar o jogo, mas não vamos perder a vida. Vamos ganhar o jogo da vida. Ou jogo da Exatamente. vida. Eu quero mandar um abraço aqui para o compadre do coração, Antônio Alceu Ribeiro. Brincadeira tem hora, vamos devagar com o Antônio. Ali pelas 11h30 podemos trocar uma ideiazinha, não tem problema, tá, querido? Muito bom. Minha gente, o programa se despede, como acontece há 27 anos sempre ao vivo. Uma boa noite. Amanhã às 19 horas, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá. Eu fiquei...